Eu vou explicar aqui na parte 2 do vídeo que eu fiz a primeira vez sobre qual é a nossa postura diante de sonhos, revelações e profecias. Bom, em Jeremias, né, houve um conflito na época de Jeremias, no capítulo 28 é escrito, que surge um profeta, né, que prega o que o povo gostaria de ouvir, o que o povo estava interessado em ouvir. Ele é aceito pelo rei, claro, porque o rei tinha algo contra Jeremias, né, por Jeremias falar a palavra de Deus e essa palavra não ser muito aceita por ele, por ser uma palavra dura. Porém, Jeremias ele vai lá e fala para esse profeta que, já que ele falou que o jogo seria quebrado, ele ia dar um jogo mais forte, um jogo de ferro, dando alusão que seria mais severa o juízo contra ele e Israel. E diz mais, diz que ele iria morrer no prazo de 1 ano. E isso acontece. Aí você olha para um povo em dúvida, por profetas, por falsos profetas estarem disseminando mentiras, e você fala que o povo é vítima. Foi vítima realmente? Não é bem assim. Deus ele se agrada do homem que tem curiosidade e busca saber sobre ele, né? Que busca saber sobre as leis, que tem interesse nas escrituras. E muitas das vezes as pessoas terceirizam a sua salvação a um padre, a um bispo, a um pastor, e isso não agrada a Deus. Devemos ter reverência sim, mas dentro das escrituras sagradas, porque eles não estão acima delas. Quando isso ocorre, qual que era a postura do povo de Israel? Era analisar dentro da Taná qual profecia teria mais coerência com as escrituras, qual seria coerente com as escrituras, com as leis. A real condição do povo de Israel era idolatria. Jeremias sabia disso e foi revelado a Ezequiel coisas piores, que eram a idolatria, né, que Deus chama de adultério, porque adulterar é modificar, tem palavra também para caso de relacionamento extraconjugal fora do casamento, como adultério. Tem a fornicação também, mas no caso estou falando de casamento consumado, que a pessoa ela tem relacionamento com outra, é chamado de adultério. Porém aqui adulterar é modificar o original, né? Modificar algo que era original, puro, e perverter a práticas impuras. O que é interessante é que o povo ele praticava isso, e é falado também nesse capítulo 8 de Ezequiel que as mulheres choravam Tamuz. Tamuz era um deus pagão. Do capítulo 20, onde fala dos mandamentos, 2 mandamentos essenciais foram quebrados diretamente contra Deus, que é a idolatria, não terá outros deuses diante de mim, e as imagens esculturas, né, que hoje nós vemos normalizado na igreja, né, nessa denominação chamada do catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, né, e isso é algo para se pensar. E é coisa, se esse povo quisesse saber quem era o profeta verdadeiro, eles teriam que analisar as escrituras. Em Deuteronômio 28, do 15 ao 68, fala sobre esses males que poderiam perseguir o povo de Israel. Inclusive dá para encaixar até o Holocausto, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. E entendemos que ele teria que ter esse cuidado, esse temor em observar as leis. E lá é citado o jogo de ferro, a qual o próprio Jeremias fala nisso também, Jeremias 28, tem esse mesmo número. É interessante vermos esse padrão. E ele fala que o jogo dele seria de ferro, já que ele disse que o jogo seria quebrado, o jogo seria de ferro. E que a vida dele iria prolongar só 1 ano, ele ia morrer dentro de 1 ano. Isso acontece. Por isso, o solo da escritura é importante. Analisarmos com base nas escrituras, as profecias, os sonhos e revelações. E não seguirmos essas denominações, esses dogmas, essas seitas, né, até religiões, né, antigas, como o catolicismo, que vem pregar isso, fazer com que nós pequemos contra Deus ou percamos a nossa performance de um bom cristão. Amém, irmãos? Fique com Deus e até a próxima.